Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou, eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Olá, eu sou Mônica Francisco e esse é mais um Memória Viva. Hoje a gente está aqui no Museu da Maré para entrevistar essa figura incrível, Cláudia Rose. Bom dia. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Seja bem-vinda aqui. Claudinha, a gente vai fazer uma conversa que vai caminhar um pouquinho para trás, vai voltar. A gente quer saber muito de você, a gente quer te ouvir, a gente quer conhecer mais dessa referência que você é quando a gente fala de memória e memória de favela. A gente está aqui nesse espaço dos tempos. E hoje é tempo de Cláudia. Cláudia, eu quero que você me diga de onde você vem, como você chega nesse lugar de referência militante na luta por memória. Voltando lá atrás. Lá atrás. A Cláudia menina. A Cláudia menina que nasceu na Baixa do Sapateiro em novembro de 1966. De Escorpião. Sempre bem livre, porque meus pais sempre deixaram a gente solta, andando pelas ruas. E eu lembro muito dessa infância, brincando na rua, dia de São Cosme e São Damião, rodar a favela inteira, atrás de doce, pelas palafitas. Eu morava na Rua Nova Jerusalém, onde meu pai mora, minha irmã moram até hoje, e ali já era uma rua asfaltada. E era muito naquele espaço, muito perto da escola, que eu estudei quarto centenário, uma escola que era da classe de alfabetização até a antiga quarta série, hoje quinto ano. Eu atravessava a rua e já estava na escola. Então era uma comunidade que acolhia muito. E aí, nessas festas, festa junina, né, festa São Cosme e São Damião, aí que a gente andava tudo atrás de doce, indo na quadrilha, para o Timbal, Arraial do Bico Mudo, ia lá para a Baixa do Sapateiro, aí ia para as palafitas, meu tio morava nas palafitas. Então, assim, a gente tinha muito essa coisa da liberdade de andar, mas depois, na minha adolescência, eu tive uma outra experiência, que foi a experiência da Igreja Católica, que também aqui na Maré, Nossa Senhora dos Navegantes, e ali eu tive também contato com outras pessoas da minha infância, já adolescentes, e isso influenciou muito tudo o que eu fiz ao longo da vida, estou fazendo. E foi quando eu conheci a teologia da libertação, a prática das comunidades eclesiais de base, a partir da pastoral de juventude, fora da Diocese do Rio também, porque aqui tudo era muito cerceado. É uma diocese muito conservadora, mas a gente, como jovem, tinha contato com jovens de tantos outros lugares. Aí eu tinha o quê? 15 anos já, 16. E aí eu fui conhecendo essa realidade e isso me pegou de tal forma que, apesar de adorar, amar língua portuguesa, querer muito escrever, ser uma escritora, eu gostava daquilo, né? Lembro que eu estudei no colégio, na Escola Bahia, aqui na Rua do Museu, Avenida Guilherme Maxwell, ao final aqui, já Avenida Brasil. E na antiga quinta série, a professora Sônia, uma mulher negra de língua portuguesa, maravilhosa, falou assim, você é uma escritora, vamos levar os seus escritos, que eu, além de escrever, eu também desenhava, vamos levar isso e aquilo ali. Meu pai foi comigo, a gente querendo ir para o lugar para levar o material. Era uma exposição que até agora eu não lembro muito bem, eu tinha 11 anos, já não lembro muito bem. Mas eu sempre gostei, né? Mas por conta desse mundo aí, de me reconhecer como uma mulher negra, uma adolescente na época, né?
latino-americana, porque eu não tinha essa noção. Tinha essa consciência, não, né? Quando eu comecei na militância na Pastoral de Juventude, Já adolescente. que aí já com 15, 16, 17 anos, eu não sabia disso até então. Eu comecei a ter essa consciência justamente porque comecei a ter contato com a prática das comunidades eclesiais de base. E aí ter esse conhecimento sobre a América Latina, saber que eu era uma mulher negra na América Latina, saber das lutas do povo latino-americano, tudo isso veio aí aos 16, 17, 18 anos. Então, assim, eu, por conta disso, me apaixonei pelo quê? História. E aí, assim, apesar de amar a língua portuguesa e querer, eu vou para letra, literatura, não. Fui para a história, fazer história na UERJ. Mas antes disso, eu fui fazer o ensino médio na Ilha do Governador, e lá também comecei minha militância política, porque foi lá, na época, foi a eleição do Brizola, foi reabertura política, a gente estava saindo da ditadura, aquela coisa, e aí houve uma eleição para Grêmio Estudantil e eu concorri com uma chapa. Olha. E ali foi assim, a primeira militância política mesmo, de entender o que era aquilo. Logo em seguida, aí isso já com 18 anos, aí a gente criou um primeiro núcleo do PT na Maré, núcleo PT Maré. E aí foi tudo isso a partir dessa entrada aos 14, 15 anos na Pastoral de Juventude, esse conhecimento, né, que da teologia da libertação, da prática das comunidades eclesiais de base. A gente participava de encontros fora do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Então isso tudo foi despertando essa outra Cláudia, digamos, menos para letras, mais para as histórias, mas continua letras, né? E aí foi que eu entrei na UERJ, também foi uma virada na minha vida, ter contato com outras pessoas. E eu tive a sorte, porque quando eu entrei na UERJ, em agosto de 87, olha, muitos anos, toda a minha turma era uma turma, assim, de pessoas que vinham da Zona Norte, da Baixada. Eu era a única favelada, mas todo mundo tinha essa história de luta. Já tinha gente que já era professor de criança, né, do antigo primário, e aí estava ali para tentar continuar, né, fazer história. Então tinha gente de tudo quanto é lugar, mas o lugar era um lugar também da classe média baixa, ou mesmo como eu, um lugar de população, né, da classe popular, pessoas que vinham da Baixada, da Zona Oeste do Rio. Gente de verdade. Gente de verdade. Então eu nunca tive nenhum problema em me colocar como favelada nessa turma maravilhosa que até hoje a gente se encontra. Que maravilha. Já que a gente está falando que é tempo de Cláudia, né? Parafraseando esse espaço incrível que a gente está, né? Um espaço que é um templo. Isso. É um templo. Esse silêncio é quase uma catedral, né? Como diz a música. Olha. Mas, voltando para a Cláudia menina, né? Vou adiantar uma pergunta, porque eu acho que cabe a gente adiantar. Lembra dos lugares de memória? Você passou por alguns, né? Quais são os lugares de memória que marcaram a sua vida? Seja das memórias maravilhosas do Arraiá, seja das memórias maravilhosas daquela vizinha que dava o doce, que era da mesada, do doce, né, do cartão, do Cosme Damião. As memórias de dor também, né, as memórias difíceis. Me fala dos lugares de memória que estão chegando aí agora, quando você começa a falar tudo isso. Bem, um lugar de memória, sem dúvida, era a calçada de frente da minha casa, porque era uma calçada grande e tinha ao lado da minha casa era um depósito de mercadorias que vinham
O nome, inclusive, estava lá, Vale do Itajaí. Eram mercadorias que vinham da região sul, eles colocavam ali, depois levavam, vendiam e tal, e isso só funcionava durante o dia. À noite, assim, 5, 6 horas fechava. Então a gente ficava com a calçada em frente à minha casa e essa calçada enorme desse depósito, né? Então a gente brincava ali era um espaço de memória porque a gente brincava de tudo. Então era amarelinha, era pique, o pique que eu não gostava era pique-tá, porque tinha que correr o tempo todo. Eu nunca fui das corridas, mas era pique alto, pique bandeira, era garrafão, era tudo, todas as brincadeiras infantis, corda. E a gente tinha muita terra ainda, né? Não era essa coisa tão concreta e asfalto. A gente pegava barro e fazia esculturas de barro, fazia panelinha de barro e tudo. E assim, a gente desenhava, tinha muito isso, pegava giz e desenhava no chão uma planta de uma casa, com quarto, cozinha, e a gente brincava que a gente estava naquela casa. Então, assim, isso ali era um lugar de memória muito da infância, dos amigos da rua. Depois, um outro lugar, eu acho que aí é a casa do vizinho, né? Da vizinha. Tinha uns vizinhos portugueses que, na mesma calçada da minha casa, o quintal deles tinha um pé de cajá gigantesco. Então a gente gostava de ir para lá, pegar cajá, nossa, era assim, né? E ainda do lado da casa, entre a casa deles e a nossa, tinha uma vila de casas. E lá tinha pé de abil, pé de carambola, pé de jaca. Então, assim, eu cresci com isso, né? Com essa coisa assim do quintal, né? Da vizinhança. Então, esses lugares de memórias assim, bem, né, afetivas, bem de acolhida mesmo. Agora, um outro lugar, do outro lado da rua, a Escola Quarto Centenário. Hoje já mudou, teve obra, ela é um outro prédio, mas era um prédio pequenininho, tipo casa. E assim, a gente gostava muito daquele espaço, que era um espaço que a gente brincava. Tinha um corredor do lado das salas, do lado de trás das salas, que a gente dizia que ali era mal assombrado. Então as crianças, na hora do recreio, iam todas juntas para lá, para ver o fantasma. E aí sempre tinha uma criança que gritava, dava um susto, e todo mundo saía correndo. E os professores sempre assim, né, aquela coisa assim. Mas eu lembro muito, com muito carinho, da merendeira Dona Genésia, que ela sempre cuidava, me chamava de Claudinha. E aí aquele cuidado com todo mundo ali. Então tinha esse espaço do afeto, né? Agora, São Cosme e São Damião, com certeza, é uma memória maravilhosa, que eu e minhas irmãs, uma vez, isso foi ideia minha, 3 irmãs, então juntando tudo, a gente pegava muito doce. Então a gente teve, assim, escorpião, ai meu Deus, peguei assim, já sei, tinha uma obra assim perto de casa, aquelas pedras de obra, a gente pegou todos os nossos sacos, a gente guardava os doces nas latas, né? A gente pegou aquele saco, encheu de pedra e disse que estava dando doce. Olha a ideia. E as crianças correram para pegar. Quando elas viram que era pedra, fizeram óbvio. Começaram a jogar pedra contra a gente. A gente saiu correndo, elas querendo invadir o quintal, mas aí a gente trancava o portão. Nossa, assim, essas brincadeiras doidas de criança, né? Mas na mesma calçada da minha casa, mais abaixo, tinha um terreiro de umbanda e Cosme e Damião era assim, o momento. A gente sempre pensava, vai chegar. E a gente ia correndo, minha mãe, vai lá pegar doce. E aí eu lembro assim, do cheiro do lugar, daquelas aquelas tirinhas assim, em cima assim, daquele terreno, e tinha uma mesa enorme, e aquelas baianas, elas se vestiam de branco, que a gente achava que era baiana. Aí elas sentadas naquelas cadeiras com bacias cheias de doce. E a gente passa, além da mesa, na bacia tinha sacos, né? Doces, né, convencionais, mas na mesa era assim, bolo, era cuscuz, era tudo que podia imaginar. Então, assim, era um momento de muita alegria, né? Agora, um lugar, apesar de ser um lugar do afeto, com certeza a escola, mas é uma lembrança que né, assim, não é uma lembrança, digamos, que me magoe hoje, mas me magoava na época, porque eu era criança, né? E aí, a gente alisava o cabelo com pente de ferro.
não sei se todo mundo Sei sabe o que era pente quente. Inclusive aqui na exposição temos o pente quente. Então assim, minha mãe, ela desenvolveu uma doença degenerativa que era artrite reumatoide. Então, as articulações, primeiro começou a atingir as articulações das mãos. Então, desde assim, muito cedo, com 8 anos, 9, 10, minha mãe tinha uma dificuldade já, né, por conta da degeneração, e que só depois que eu fiquei adulta é que eu descobri o que era aquilo e comecei, já trabalhando, paguei um plano de saúde para poder tratar a minha mãe daquela doença, mas que já estava muito avançada por conta da falta do tratamento. E depois eu fui descobrir que ela era muito bem atendida no SUS, mas ela, que era teimosa, só tomava o remédio da dor e não o remédio para barrar o avanço da doença. Só fui saber disso depois, porque aí quando eu levei ela no médico, ela começou a contar tudo. Aí, já tomei esse remédio, cloroquina. A cloroquina para tentar barrar. E ele falou assim, ué, e como é que... não, eu li a bula, não gostei do que estava na bula. Mas aí a senhora não leu a bula desse Decadron que hoje é proibido, inclusive, que é a base de cortisona, que era o que aguentava, assim, ela tinha dores constantes. A cortisona, assim, aliviava um pouco aquela dor. E aí, por isso, ela não alisava o nosso cabelo com pente quente. E a gente se atrevia a alisar. Então era sempre queimadura. Queimadura na testa, queimadura na orelha, queimadura aqui atrás. E eu ia para a escola com o cabelo alisado, achando o máximo. Chegava lá as crianças. Ela passou pente quente. Aí tinha um bebedouro assim, elas enchiam a mão de água e tacavam na minha cabeça. Hoje eu até posso imaginar, se é tudo criança, né? Eu posso relevar isso, mas na época, nossa, aquilo me marcava, assim, me doía, né? E hoje não, assim, não, olha, foi uma fase do pente quente. Até um dia, até jovem, com 13 anos, eu falei, nunca mais eu passo um pente quente. E nunca mais passei mesmo, assim, né? Então foram essas fases. Essa lembrança eu carrego, assim, muito eram colegas de escola, mas era assim, tudo aquela coisa do preconceito que já existia, e era uma reprodução do preconceito já, desse racismo que já vem e que a criança aprende, né? E aí a criança reproduz, não ter a compreensão da diversidade e a diversidade de tudo, né? Então, assim, mas era um lugar de memórias boas, né? Com exceção dessas brincadeiras. E eu ainda sofria mais, porque eu sempre fui gorda. Então, além do cabelo, ainda tinha o fato de eu ser a gorda. Nossa, era muito bullying em cima. Mas assim, eu fui superando isso porque um dos lugares que eu mais amava estar era a escola. Então, além da minha casa, era a escola, depois passou a ser a igreja, com essa descoberta, né, da Pastoral de Juventude. Mas é assim, esses lugares afetivos, né? Então, eu tenho... Pensando agora, porque eu nunca parei para pensar nisso, eu tenho muito mais memórias positivas e gostosas e assim afetivas do que traumáticas. Ou talvez eu tenha muitas traumáticas e todas eu esqueci, afundei lá. E aí assim, mas é isso, né? Desse espaço da criança e que eu vivi muito e vejo assim, já minha filha não teve isso, meus sobrinhos não tiveram tanto isso, né? Do espaço da rua, até minha filha teve um pouco mais do que os meus sobrinhos, porque como ela ficava na casa dos avós, aqui no Morro do Timbal, e a maioria ali é tudo família, né? Tudo da mesma família. Então ela ficava na rua correndo com as crianças, ela teve mais isso, né? Mas é uma lembrança gostosa da infância. Bom, a gente falou de identidade, de memória, de lugar de memória. A gente vê que a escola, a memória, a história, a brincadeira, o racismo atravessam a tua vida, a religião, a fé. Eu queria que você falasse um pouco de quem são as suas referências. Olhando para a Claudinha agora, que é uma referência, que agora, nesse tempo de Cláudia, é o centro do mundo aqui. É o centro do mundo. Quem é a sua pessoa de referência? Para quem você olhou e falou, essa pessoa me inspira, eu quero avançar nesse caminho?
Olha, são algumas pessoas, né? Com certeza, assim, 2 pessoas são meus pais, porque eu penso assim, nossa, 2 pessoas que só estudaram até a antiga 4ª série, que bem antiga, né? Eles nasceram na década de 1930, meu pai em 35, minha mãe em 38. Então, assim, eles estudaram até a antiga 4ª série. Mas eram pessoas, minha mãe já faleceu, meu pai ainda está vivo, com 88 anos, ainda está vivo. Deixa minhas irmãs ouvirem isso, quer matar meu pai. Não, mas assim, eles, né, sempre foram assim, referências. Meu pai, ele se preocupava com a escola, para ele a gente tinha que estar na escola. Então a preocupação dele é estar na escola. E aí eu sempre via minha mãe escrevendo, lendo, meu pai lendo, ele sempre lia, e ele gostava muito de ouvir rádio. Então, assim, são referências também, assim, não, era aquele casal também que não tinha a gente não tinha proibições, assim, eu não lembro, claro que deveria ter, sempre tem, né? Mas proibições assim, não pode ir ali, não pode fazer... Tinha uma disciplina, tem que dormir tal hora que amanhã acorda cedo para a escola, tinha isso, vai ficar de castigo se não fizer, claro que tinha tudo isso, mas assim, tinha essa coisa que eu acho que nisso, né, eu posso me dizer uma pessoa, né, privilegiada, porque eu vejo quantas pessoas negras, nascidas em favela, tiveram esse direito negado de ter uma família, né? E é claro, a gente era muito pobre, porque assim, meu pai era o quê? Aposentado, ele foi aposentado por invalidez e ele ganhava um salário mínimo e meio. E minha mãe era dona de casa. Então assim, a gente só tinha aquilo. Então meu pai aprendeu a ser pintor de parede para complementar a renda, vendia doce em frente de casa, sabe? Minha mãe fazia os bolos, depois ele começou a fazer bolo também para ajudar na renda. E assim, e ele não queria que a gente trabalhasse, porque ele queria que a gente estudasse, né? E minha mãe a mesma coisa, sempre com aquela preocupação. Mas minha mãe sempre foi muito, muito lenta, devagar, calma. Para ela tudo estava muito bom, porque ela era esse tipo de mulher, sabe? Assim, muito meio. Falei assim, nossa, às vezes brincam comigo. Você não puxou sua mãe, né? Porque você é uma barraqueira. Sua mãe era aquela pessoa calma. Eu falei, minha mãe. Mas eu puxei minha mãe também esse lado meigo em algum momento. Algum momento está lá no fundinho, está lá. Então, assim, tem como essas referências, mas com certeza, assim, nossa, meus amigos que fizeram parte desse crescimento, dessa consciência política, sabe? Que faziam parte desse mesmo grupo. Então, tem algumas pessoas, Márcia Mansur, Raimundo, que foram pessoas que me inspiraram muito nessa caminhada assim, de serem pessoas que sempre estavam ali ao meu lado, sempre colaboraram, né, com essa caminhada, sempre me incentivaram nessa caminhada. E tem aquelas pessoas assim que, de certa forma, acolheram, como minha tia Lúcia, ela era irmã da minha mãe, solteira, e ela ajudava a gente sempre. Sempre ela estava ali ajudando financeiramente, porque a gente não tinha muitos recursos, né? Então tinha dias assim que, a gente tinha o café da manhã e não tinha mais a comida do dia. Você passou fome? Não, eu tive ausência de comida em alguns momentos, mas passar fome é muito forte, porque para mim passar fome é a pessoa não saber comer hoje, não saber se vai poder comer amanhã, e ela é aquela luta pela sobrevivência. A gente sabia que a gente ia ter comida, né? Mas naquele dia só teve o café da manhã, ou só teve o almoço naquele dia, mas a gente sabia que no dia seguinte ia ter ou as 3 refeições ou uma delas. Eu digo que não é, porque assim, não passamos fome, né? Estou me incluindo nessa história, vai fazer um perrengue. Perrengue. É o famoso perrengue. O perrengue. De depender de... Antigamente as escolas, hoje isso não é mais permitido, mas as escolas tinham caixa escolar. Que aí as pessoas davam dinheiro todo mês e tal. Eu usei muito o caixa escolar, porque assim, não tinha, porque antes tinha que comprar uniforme, sapato, livro. Então, as escolas, a direção sempre já sabia, né?
Que tem ali, a Cláudia vai precisar, a minha irmã, as irmãs, e que minhas irmãs também são referências para mim, apesar de elas serem mais novas, porque elas trazem muito daquela, assim, da alegria, sabe? Elas têm muito isso, assim, e a gente sempre está junto, e a gente tem um grupo Mulheres Ribeiro. Mulheres Ribeiro, somos nós três, minha filha e minha sobrinha, são as 3 mulheres da família. Esse grupo te emociona, você está chorando, pode chorar. A gente chora, eu choro a beça. Eu digo que a gente eu estou falando mulheres, nós mulheres, a gente chora e aí é que está a nossa força. Porque esse desaguar é muito poderoso, são as nossas águas internas poderosas que trouxeram você até aqui, o centro do mundo da gente aqui no Memória Viva. A sua história é uma história de alegria, tá todo mundo emocionado aqui, eu tô também. E quando você falou das mulheres Ribeiro, elas são a sua grande referência. Elas são. Né? E aí, assim, esse grupo Mulheres Ribeiro são as mulheres que a gente se apoia, né? Então a gente está sempre se apoiando ali. Apesar de uma ser sobrinha, outra filha, mas são mulheres que se apoiam, idades diferentes, mas são mulheres que são referências, com certeza. Minha filha, minha sobrinha e minhas irmãs. O quanto delas tem na Cláudia de hoje? Muito, muito. Porque assim, né, tem aquela história, fui mãe com Júlia. Júlia é minha filha, ela me tornou mãe. Mas ela é uma pessoa extremamente, assim, crítica e uma pessoa meiga também, né? Então ela traz isso, né? A Tamires já é uma pessoa meio mais fria nas coisas, mas ela é bem incisiva, bem focada naquilo que ela quer fazer. Defendeu agora, terminou o mestrado na casa de Oswaldo Cruz, defendeu agora, semana passada. E aí ela fez justamente sobre o arquivo da Dona Rosina Vieira, que é outra mulher que inspira, incrível. E a continuidade dela, Vera, que é aqui do museu, que é aquela que recebeu vocês, nossa, a Vera é sobrinha neta de Dona Rosina e é uma mulher inspiradora, né? Então, assim, eu também tenho mulheres aqui que me inspiram no dia a dia, que ao longo, né, da vida tem me inspirado, e aqui no museu essas mulheres maravilhosas que inspiram, né? E aí, assim, o suor, a lágrima... É o tempero da vida, da luta. Claudinha, você quer tomar uma água? Quero, só um pouquinho. Então, quando você terminar de tomar água, eu quero que você fale pra gente um pouco dos grupos organizados aqui na Maré, com os quais você se relacionou a partir da sua chegada na militância, né? Quando você se torna. E voltando um pouquinho lá atrás, você fala da sua chegada ao conhecimento da teologia da libertação, que é um caminho para se organizar. Você fala do núcleo do PT aqui da Maré, então você está falando de organização política, você está falando de organização comunitária, de articulação interna. Eu queria que você falasse um pouco dos grupos que estão transitando, né? A Cláudia entrando com as suas referências na luta. Quando você se torna a Cláudia militante a partir desses eventos? Sim. Olha, como eu falei, o principal grupo que me despertou toda essas questões políticas, essa minha consciência de ser uma mulher negra latino-americana, foi esse grupo jovem da Pastoral de Juventude, porque foi ali que eu comecei a desenvolver essa consciência crítica, política, né, de esquerda, e ver o mundo de outra forma, né? E isso me abriu caminhos para poder ter essa inserção na comunidade. Então, assim, eu comecei, mais do que os grupos, pessoas que tinham essa mesma origem na igreja e que estavam já na militância também. Então, a gente começou a se encontrar muito e fazer coisas juntos. Então, uma das coisas que a gente fez juntos, se eu não me engano, foi 86, talvez, 88, foi a criação do Núcleo PT Maré. Então, a gente fez isso junto, né? Mas tinha também muito essa inserção eu não participei disso, mas assim, eu convivia com as pessoas que estavam nas creches comunitárias, que estavam no movimento das associações de moradores, porque a gente está falando de década de 80 e início de 90,
de luta das associações de moradores, coisa que mudou hoje, né? A gente, claro que tem um referencial ainda nas associações, mas a gente percebe que as associações têm foram apropriadas, ressignificadas por outros grupos, essa disputa do poder. Mas a gente está falando de décadas de 80 e 90, que a gente tinha mesmo a luta de base, de organização para conseguir, por exemplo, coisas concretas, asfalto, né? Água encanada, luz elétrica, creche, escola. Imagina todas essas escolas que a gente tem na Maré, só municipais são 43, entre creches e, né, até escolas até o 9º ano. Tudo isso foi fruto de luta, né? Nada caiu do céu. E como essas pessoas se organizaram, tinha a Unimar, que era a União das Associações de Moradores da Maré. Então, assim, como essas pessoas também fazem parte dessa minha trajetória, porque, assim, a partir dessa conscientização política, eu comecei a conviver com essas pessoas. Pessoas, algumas que eu já conhecia da igreja, outras que eu não conhecia. Passei a conhecer a partir disso, da militância partidária. Foi a primeira, assim, que, né, 86 ou 88, da criação do PT Maré. E conviver com essas pessoas foi muito importante para mim, porque eu tive contato com a história, por exemplo, das associações de moradores que eu até então desconhecia. Porque quando eu era criança, adolescente, a associação de moradores, na minha cabeça, era o lugar do cineminha. Porque eles faziam lá na Baixa do Sapateiro, na associação de moradores, cineminha. Então a gente ia para o cinema e tal. Mas aí eu fui descobrir que tinha muito mais do que isso, que o cinema era uma forma de levar os moradores para dentro da associação, mas que eles tinham toda uma militância, uma formulação política e tal. Então isso tudo foi muito importante nessa minha trajetória, assim, de estar com essas pessoas, com esses grupos, principalmente a política partidária e as associações de moradores e as creches comunitárias, que eram pessoas desses espaços que tiveram esse impacto político na minha vida. Qual é a favela que você descobre quando você começa a ser uma militante? Eu descubro uma favela primeiro com poucos direitos reconhecidos, né? A gente não tinha água, em muitos lugares não tinha água encanada. Eu lembro que a gente circulava muito, e a gente circulava muito mesmo pelas comunidades, de uma a outra. Eu, por exemplo, sou da Baixa do Sapateiro, não sei se tem muita noção. A Baixa fica, bem, mais ou menos, passarela 8 da Avenida Brasil, tudo para dentro é Baixa do Sapateiro. A gente ia a pé por dentro até o Parque União, que já é passarela 10 e que é uma distância grande. A gente andava tudo isso até o Parque União, a gente circulava e a dia de chuva era assim, esgoto que saía do chão, porque não tinha rua, asfalto nas ruas, não era. As casas ainda eram de madeira e muitas ainda em cima das palafitas, porque assim, teve o Projeto Rio, que começou em 1979, 1980, a Maré foi urbanizada, mas não toda. E depois, ao longo dos anos, é que, de fato, todas as palafitas foram retiradas, né? Então, até então, a gente ainda tinha algumas palafitas, principalmente na Praia de Ramos. Foram os últimos lugares as palafitas a serem retiradas. Então, assim, era uma ausência de direitos básicos, né? Saneamento, água, né? Então, você tinha isso. Agora, por outro lado, uma Maré que se organizava. Tinha muita organização popular. E uma coisa que marcava muito esse lugar, né, naquele período, mutirão. Então as pessoas trabalhavam, chegavam à noite, elas faziam mutirão, umas ajudando as outras. Final de semana, feriado, era mutirão. Para ajudar a construir a casa, para ajudar a aterrar o lugar ali em volta da casa, enquanto não tinha asfalto, não tinha, né, uma urbanização do poder público, promovida pelo poder público. As pessoas se organizavam, por exemplo, fila da água, ia lá, as mulheres ficavam na fila, depois vinha o homem carregando a lata, que era mais pesada, e na balança d'água. E eu lembro disso porque na minha casa tinha água encanada. E aí muita gente ia lá, e meu avô abria lá a casa para as pessoas pegarem água. Para elas, era um dos lugares que as pessoas pegavam água. Mas tinha o que chamavam de bicões, que era o lugar onde se fazia fila
para poder ter acesso à água potável, porque as pessoas não tinham água em casa. Então, assim, essa maré eu vou descobrindo, uma maré sem direitos, onde os direitos não eram reconhecidos, mas uma maré de luta, de resistência e principalmente de organização popular, por meio das associações de moradores, dos mutirões, era muita organização. Me fala da saúde, da comunicação nessa época, o que você lembra? Bem, saúde, eu tenho assim uma memória não assim. Na verdade, a gente não tinha quantidade de equipamentos aqui de saúde, clínicas da família, era assim, a gente chamava o postinho. Então tinha aqui não tinha muito acesso, né, ao postinho, tinha um postinho ou outro. Eu lembro que na Nova Holanda tinha, depois é que começou a se fazer em outras comunidades, mas o que a gente tinha acesso era ou ia na Ilha do Governador, que tinha o Hospital da Loreto, que era um hospital pediátrico, ou a gente ia para o hospital, na época que a gente chamava de IAPTEC, mas que é o Hospital Federal de Bom Sucesso, e tinha o posto, que eu acho que é o mais antigo, que é o Américo Veloso, lá na Praia de Ramos, porque eu lembro que eu era criança, a gente ia vacinar lá. Minha mãe levava a gente para vacinar lá, a gente era criança. Então, esse é bem antigo. E depois, com muita luta e exigência dos moradores, a gente foi se conquistando outros, até que isso virou uma política pública, e aí foram instaladas as clínicas da família. Mas não tinha, imagina, emergência UPA, não existia isso, né? Então as pessoas corriam para as emergências que existiam e que era ou lá no Hospital Paulino Werneck, dentro da Ilha do Governador, que era lá dentro, ou no Hospital Federal de Bom Sucesso. Então, assim, não era um acesso, né, tão... Apesar da gente saber da precariedade de hoje, do sucateamento do SUS, mas hoje a gente tem mais equipamentos de saúde, né? A gente não tinha muito acesso a tudo isso. Você perguntou outra... Eu te perguntei sobre a saúde e a comunicação. A comunicação. A comunicação, bem, isso aí foi um caminho, foi interessante, assim, porque na época do Projeto Rio, e aí eu não tinha ainda essa consciência de militância e tal, porque era 80, 79, 80. Eu nem tinha ainda entrado na igreja, na Pastoral da Juventude, mas eu vivi essa coisa assim de longe, de olhar aquelas máquinas passando, aqueles aterros sendo feitos, né? O Projeto Rio era um projeto de urbanização. De urbanização que aterrou parte da Baía de Guanabara, aqui do litoral aqui, né, as margens aqui da Maré, criando novas comunidades, né? Vila do João, Conjunto Esperança, depois Vila do Pinheiro, Conjunto Pinheiro, e os moradores das palafitas ganharam apartamentos, foram morar nesses lugares. Ganharam entre aspas, porque precisou garantir que isso acontecesse. Então, dos movimentos, né, foi justamente criar um jornal chamado União da Maré. Era um jornal que denunciava, fazia denúncia, as associações de moradores que criaram. Fazia denúncia e sempre cobrando do governo o cumprimento das promessas de que os moradores que moravam nas palafitas teriam casa para morar. Aqui na Maré, não seriam removidos. E isso foi uma vitória, porque conseguiram. Isso não era dado, isso era coisa de campanha, porque era o João Figueiredo, fim da ditadura civil-militar, presidente da República, general, ditador, e era o fim, né? E já se sabia disso, e aí existia toda uma articulação para que ele emplacasse, né, um sucessor, eleito pelo colégio eleitoral, né, e aí ele não conseguiu, mas de qualquer forma tinha toda uma política e o pessoal sabia que isso era discurso político. Por isso, toda a organização dos moradores para exigir que as promessas fossem de fato cumpridas. Eu só me dou conta disso depois, quando eu descubro o jornal, mas aí já nas pesquisas da vida. Aí já não tinha o Museu da Maré, mas já tinha o SEASME, e aí a gente pesquisando descobriu, mesmo porque o Carlinhos, na época, ele era presidente da Associação de Moradores do Timbal, então ele tinha acesso a esse acervo, porque tinha exemplares lá na associação, e aí a gente começou a descobrir isso, né?
na década de 90 que a gente começou a descobrir, e foi justamente na década de 90 que a gente começou com um movimento de TV comunitária. Então começou a TV Maré, começou em 89, né? E depois a TV Maré foi, né, até mais ou menos 92, por aí, quando o projeto acabou, mas o acervo ficou e deu origem a um trabalho de memória que a gente começou a desenvolver no SEASM a partir de 97. Mas também, nesse período, já tinha a Rádio Maré, com Teteu. Nossa, Teteu, uma figura maravilhosa aqui da Maré, que é do samba, da cultura popular, e aí ele conhece todo mundo, imagina todo mundo, ele conhece todo mundo. Ele é aqui da Baixa do Sapateiro, mas transita em tudo quanto é lugar. E aí ele começou com esse movimento, juntamente com outras pessoas, o movimento da Rádio Maré. Então a gente começou a investir em comunicação. Peraí, vamos criar um jornal, né? E aí dentro do SEASM a gente criou o jornal O Cidadão, já com essa coisa da comunicação comunitária. Aí já tinha toda essa, né, essa história aí já dando base para a gente criar um jornal que tivesse essa proposta mesmo de comunicação comunitária de base, por onde passou Renata Souza, também passou Gisele Martins, então assim, que passaram pelo jornal. E esse trabalho começou justamente aí, por ter consciência dessa história de luta, um jornal chamado União da Maré, que inspirou tantas outras coisas, como a TV Maré, Rádio Maré, Jornal Cidadão. E a comunicação para a gente é importante, ter essa comunicação de base, né, comunitária. E como a gente também foi possível, através disso, criar comunicadores comunitários, quer dizer, influenciar na formação dessas pessoas, como tem tantos hoje, né? A gente tem grupos coletivos de comunicação comunitária. Não digo que todos, mas a maioria, os mais antigos, que já tem 30 e tantos, passaram pelo SEASM, pelo Jornal Cidadão, por esse trabalho de comunicação. Fala de um programa da TV Maré que você mais gostava. Um da TV, um da rádio e do jornal, o que você mais gostou? Da TV Maré, a TV Maré tinha, na verdade, fazia documentários sobre a região, tudo que acontecia no cotidiano. E uma das coisas que eu mais gostava, assim, uma que me chamava dos documentários, assim, Memória dos Moradores. E tinha uma história de um morador, ele inventou essa história, mas assim, eu achei genial. Ele falou que toda essa região do Morro do Timbal pertencia a uma socialite chamada Silvia Tibal. E ele conta a história de que o Nelson Rodrigues tinha um jornal, o filho dele, um dia fizeram uma fofoca, a coluna de fofocas e tal. Coluna social. Coluna social. E disseram que essa Silvia Tibal tinha um amante. Nossa, e isso mudou a vida da pessoa, e a pessoa ficou louca, porque assim, houve separação e uma série de questões. Ele contando essa história que a gente desconhecia a história. E aí ela foi na redação, chegou lá para matar o pai. Não tinha o pai, matou o filho. E a gente foi. E aí ela era dona dessa região, e essa região ficou aí jogada, porque ela foi presa. E aí o pessoal começou a ocupar, depois falando Tibau, Tibau virou Timbal. Isso ele fala no vídeo, ele conta essa história como memória. Aí a gente foi pesquisar. Essa história é uma criação dele a partir de um fato real. A Silvia Tibau existiu, mas ela nunca foi dona disso aqui. E Timbal não tem nada a ver com o sobrenome dela. E assim, ela, de fato, matou o filho do Nelson Rodrigues. De fato. E essa história é narrada no livro Anjo Negro. Essa história existe. E assim, eu falei assim, gente, como ele criou essa história? E ele criou. E isso assim me marcou, porque assim, aí eu vi assim, outras coisas da TV Maré, registrava o que a gente chamava na época dos desfiles gay. O pessoal que era LGBT aqui da Maré, que não existia essa sigla ainda, essa denominação, juntava todo mundo se montava
e fazia show no meio da rua, fazia passarela. Nossa, as crianças, eu lembrava disso. E eles documentaram tudo isso e tem isso tudo documentado, sabe? Isso aí era muito assim do cotidiano da Maré. A Rádio Maré tinha, lógico, um programa que eu gostava, que eram músicas antigas, aquela coisa de relembrar os sambas antigos. E aí o Teteu levava trazia, né? Porque era aqui em cima no Timbal. Alcione veio aqui, Neguinho da Beija-Flor. Aí eu falei, só essa gente vinha aqui na rádio, nossa. E aí aquelas músicas, os sambas antigos, aqueles sambas enredos de escola de samba, assim, nossa, assim, era uma coisa assim de viagem. E do Jornal Cidadão, sim, matérias que tinham a ver, trazia assim, coisas de todos os lugares, mas muitas coisas contadas, trazidas pelo olhar do morador, sempre trazendo para a Maré, a realidade da Maré, e tinha sempre a última página, que era a Memória da Maré. Então, assim, a última página era uma riqueza, porque primeiro a gente começou contando a história do lugar. Depois que isso se esgotou, a gente começou a trazer as entrevistas com moradores. Aí a gente tematizava, então tinha assim, os campos de futebol da Maré. Então os moradores falavam sobre futebol. Os blocos carnavalescos, eles tinham só falando de bloco carnavalesco. A vinda dos migrantes nos navios, chamados os Itas, o Ita. E aí a gente tinha, né, moradores que falavam que chegaram aqui no navio, né, como clandestinos. Então tudo isso passou a fazer parte cinema. Tinha cinema aqui, tinha vários, e como que os moradores frequentavam cinemas. Então, isso tudo a partir do trabalho de história oral. Passou a fazer parte também dessa página de memória. Assim, isso é marcante nessa comunicação. Me fala desse lugar, como isso entra na sua vida, qual é o impacto disso? Me fala um pouco desse lugar que a gente está aqui agora, tão importante. Olha, esse lugar tão importante, chamado Museu da Maré, não foi um lugar, a princípio, pensado e desejado. Por quê? Olha a nossa ideia. Como é que a gente se sentia? A gente veio da onde? Do movimento popular. Museu é uma coisa popular? Não. Então, assim, museu, eu sou professora de história, o que era um museu? Um lugar de fruição, né? Eu vou lá, vou levar meus estudantes lá. Vamos lá, tem uma exposição interessante, depois a gente fazia trabalho, ou em alguns museus que a gente tinha o diálogo, né? A gente ia antes, os professores faziam uma preparação, preparava os alunos, fazia algumas dinâmicas, alguns trabalhos, e levava os alunos para o museu. Depois retomava para a escola, fazia algum trabalho com aquilo que foi visto no museu, mas sempre assim. Nunca um museu que pudesse interagir com a nossa vida e que pudesse nos representar e assim, a gente se sentir representado nesse espaço. Até que, e assim, a nossa praia era arquivo, porque a gente tinha o quê? Fotos, documentos em papel. Então eram vários documentos, né? A maior parte, né, em suporte de papel, mas a gente também tinha o quê? VHS, audiovisual, de uma forma geral, livros, teses, né? Teses de doutorado e dissertação, mestrados, artigos acadêmicos, tudo sobre a Maré. Então a gente tem um arquivo Dona Orosina Vieira, que é o arquivo histórico da Maré. Onde que vai entrar um museu nisso tudo? Ele entrou porque justamente em 98 para 99 o Museu da Vida não existia. Ele ia ser criado, ele estava em processo de criação. E aí o pessoal da Casa de Oswaldo Cruz, que conhecia já a gente, chamou a gente para fazer a formação dos monitores do Museu da Vida. E todos os monitores eram moradores da Maré, adolescentes, estudantes de ensino médio. E a gente começou a participar junto com a equipe da Casa de Oswaldo Cruz, que já era a equipe que já estava formada para o Museu da Vida, porque assim, o museu em si não tinha sido inaugurado, mas os espaços já existiam, porque é um museu a céu aberto, tem a parte lá, né, do parque, que com experimentos que as crianças podem brincar, tem a biblioteca, tem o castelo, tudo isso, na verdade, é um museu de território a céu aberto. E aí, assim, a gente começou a participar dessa formação, eles eram formados aqui, lá em cima, no Morro do Timbal, onde fica o SEASME, e a formação também se dava lá na Fiocruz. E isso possibilitou a gente conhecer uma outra
face dos museus. Assim. Claro que eu vou dizer que eu não entrei em um museu qualquer. O Museu da Vida, que tinha já uma característica diferenciada, que era um museu interativo, um museu que dialogava, um museu que, na verdade, eles queriam, naquele momento, tornar aquele espaço de excelência, né, de ciência, um espaço aberto e que interagisse mais com a comunidade. E eles pensaram num museu para isso. Aí eu, sério? Um museu? E aí a gente começou a participar e viu assim, uma outra faceta dessa coisa colonial que é um museu, né? E aí, por conta disso, a gente começou a conhecer pessoas de museus, como o Mário Chagas, né? E a partir daí a gente começou a participar de vários encontros. E o que foi acontecendo? O museu foi seduzindo a gente, aquela ideia de um museu, coisa que não passava na nossa cabeça. Como a gente de movimento popular vai propor um museu para uma luta popular? Não dá. Não dá, né? Museu é para expor o quê? Acervos, memória de quem domina e não de grupos populares. E isso foi mudando na nossa cabeça, porque, na verdade, isso é um preconceito, né? Pensar que todo museu é... Claro que a origem do museu é essa. A gente sabe disso, né? Que o museu é isso, os gabinetes de curiosidade, de pegar e roubar o acervo, a cultura do outro, né? O imperialismo europeu, chegar naqueles lugares, a África, a Ásia, e roubar aquele acervo e levar para expor, né, para os seus pares e mostrar o quanto eu sou poderoso, olha o que eu tenho aqui do mundo para mostrar, olha em quantos lugares do mundo eu já fui. Então, assim, claro que a gente sabe que os acervos são roubados, né? Os acervos são frutos de roubo e de expoliação, de destruição dessas culturas e submissão. Mas a gente também pode ressignificar o museu e dizer que, assim como eles exploram e tomam a nossa e arrancam a nossa cultura, a gente pode tomar de volta, ressignificando uma coisa que eles criaram a partir dessa cultura roubada. E isso veio, como uma luva dentro do trabalho de cultura, da militância que a gente já desenvolvia. E esse espaço aqui da Avenida Guilherme Maxwell, número 26, ele já existia como Casa de Cultura da Maré, que era o trabalho do SEASME. De todo o trabalho de cultura, todo o projeto de cultura veio para cá, inclusive o trabalho de memória que a gente desenvolvia. E a gente pensou, nossa, olha aqui esse galpão, olha que pé direito enorme, olha, vamos fazer o museu aqui. Assim, a ideia, vamos fazer a exposição aqui. E aí isso começou a seduzir a gente, a ponto de que a gente achou que criar um museu poderia ser algo bom, né? Algo possível para a nossa luta, Mas o grande desafio foi, como é que a gente fala isso com os moradores? E aí a gente fazia encontros aqui com moradores antigos, lideranças comunitárias e tal. E aí a gente falou em algum momento, olha, a gente quer criar um museu. E aí o seu Clóvis, já falecido, eu sempre conto essa história porque eu acho que essa história é a fundação do museu, se deu ali, naquele momento em que o seu Clóvis, no meio de todo mundo ali, ele diz, olha, a gente lutou tanto para ter asfalto, nada, para ter creche, posto de saúde, escola, só faltava um museu. Olha, quando ele falou isso, com a simplicidade dele, com uma forma tão explícita, tão simples. Aí a gente, como a gente né, cheio de coisa na cabeça, como a gente é burro aqui, poxa, as pessoas entenderam melhor e muito mais rápido do que a gente qual a importância desse museu. Quer dizer, as nossas lutas, aí me emociona também, hoje é o dia, as nossas lutas representadas no museu. Entende-se o poder desse lugar? Então, assim, claro que vai ter alguém que vai vir aqui e vai entender esse lugar como um lugar de matar saudade, né? de um lugar nostálgico. Poxa, a foto, olha como era. Ah, meu avô, e tem aqui a camisa do meu pai ali, sabe? Tem essa coisa. E que eu acho legítimo, porque elas não vão ter isso em outros museus, né?
Mas, além disso, assim, como que as pessoas entenderam que aqui era um lugar de expor a história das lutas delas? Então, assim, como a gente lutou para ter tudo isso? Só faltava um museu. Um museu para quê? Para expor tudo isso. Então, assim, nossa, é isso, gente, né? As nossas lutas aqui. E esse lugar me emociona por isso, assim, me emociona porque é potente, né? De como fortalece as nossas lutas isso aqui, né? Como eu vejo pessoas, por exemplo, que nunca moraram numa favela, como elas chegam aqui e falam assim, nossa, mas isso tem a ver comigo, com aquilo. Quer dizer, é um museu também que comunica, e é isso, né? O seu Clóvis não está mais aqui fisicamente, mas a luta dele tá aqui. E aí ele pode, né? Essa luta pode se comunicar com pessoas de tantos lugares diferentes. E aí agora a gente está sendo uma felicidade grande, assim, tensos, a gente está tenso, mas a gente está numa grande felicidade, porque depois de muito, o museu já tem 17 anos, depois de muito tempo a gente conseguiu, assim, digitalizar uma quantidade significativa do acervo, tanto museológico como arquivístico. São 1.200 itens digitalizados e catalogados com muito cuidado. E a gente vai lançar isso no dia 12. E todo mundo que quiser vai poder acessar a plataforma e baixar, fazer download gratuitamente do acervo que a gente tem. Quer dizer, é uma conquista, demorou 15 anos, mas é uma conquista assim, que para a gente tem um significado gigantesco, porque a nossa luta, né, vai ganhar o mundo. As pessoas vão ter acesso a isso. E uma coisa assim, nossa, como isso é potente. A gente pesquisou nos descritivos museológicos chamados tesauros sobre peças da religião de matriz africana. A gente quase não achou nada, quase não achou. Assim, são descritivos muito parciais, incompletos, e em alguns casos preconceituosos. A descrição do objeto é uma descrição preconceituosa. E aí, o que a gente está fazendo justamente aqui? A gente está fazendo, e aí a gente vai ter acesso. Claro que a gente não conseguiu fazer tudo. A gente não tem como, porque é muita coisa. E aí a gente também precisa, e é isso que a gente quer conversar no dia 12, vai ter uma mesa que vocês estão convidados, dia 12, 14 horas. A gente quer conversar com as pessoas e dizer, isso aqui é fruto da pesquisa que a gente fez, mas a gente também precisa de outros pesquisadores que possam contribuir, somar com isso, para trazer um olhar, pessoas que sejam de religião de matriz africana, trazer para a gente essa sensibilidade, para a gente poder não cometer erros, não tratar o acervo de forma sem o respeito devido, né? E aí, é claro, a gente ainda tem muitas peças a serem catalogadas, mas a gente já catalogou uma parte do acervo aqui do Tempo da Fé, do Congar ali, das religiões de matriz africana, e assim, a gente está pesquisando muito para não cometer, e eu sei que vai ter erro ali, porque a gente precisa de mais gente ali, mas assim, só em saber do cuidado, né, de estar ali, não cometer o mesmo erro, de trazer uma visão preconceituosa sobre um objeto que aqui ele está musealizado, mas ele tem um significado religioso para tanta gente, né? E aí é fruto das nossas lutas, e essas lutas que não acabam, e essas lutas vão ganhar o mundo, né? As pessoas vão poder acessar, vão poder ler o que aquele objeto significa, quem doou o objeto, como aquele objeto veio parar aqui, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? O poder de compartilhar com o mundo, agora literalmente, porque todo mundo vai pensar, com o mundo, as nossas lutas, que são lutas valiosas, que são lutas potentes, são lutas que transformaram esse espaço. Caramba, vamos chegar no tempo de Cláudia hoje, né? Oh, meu Deus, hoje. Olhando para a atual conjuntura, todos os desafios que a Maré enfrenta, consequentemente seus moradores e moradoras, atravessada por muita violência externa, né? Chegou um ventinho para a gente, soprando novos ventos
para o Museu da Maré, que vai para o mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? 43 escolas municipais, entre escola de educação infantil, ensino fundamental e creches, uma força organizativa de comunicação comunitária popular, do Museu do Seu Clóvis, que agora não falta nada, tem museu. Me fala um pouco dessa conjuntura do tempo atual. É uma conjuntura, nossa, é uma conjuntura difícil, né? A gente está vivendo esse período de descobertas aí de um sentimento que é um sentimento humano. Ele é humano, mas que ele é potencializado por políticas equivocadas ou propositalmente equivocadas de fortalecer um pensamento, um sentimento de eles e nós, da separação, da disputa, do racismo, do fascismo, que tudo se mistura, porque é aquela velha máxima, né? Dividir para melhor dominar. E é uma população que a gente vê hoje, a Maré, uma população que está, assim, tem um protagonismo, claro. Eu vejo a Maré como um lugar, de potência, que a gente mesmo, em vários encontros, pessoas de outros lugares, de outras favelas que falam: nossa, mas a Maré tem tanta ONG, tem tanto movimento social, tem tanto coletivo, e tem, né? Por conta dessa história toda, que não tem em tantos outros lugares quanto tem, que a gente vê em outros, mas a Maré tem, de fato, né? E também eu acho que a localização da Maré favorece isso. Está aqui entre a Avenida Brasil e Linha Vermelha, cortado no extremo pela linha amarela, você está assim, perto da cidade universitária, da Universidade Federal, você está perto da Fiocruz. Então, assim, você está num lugar que é um lugar de confluência, onde aconteceram grandes obras, né, das décadas de 40, 80, e que teve uma migração expressiva. Então você tem um território que tem muita potência, mas também muito conflito. E a gente percebe que existe uma política que é uma política também de que por um lado, negligencia esse território, por outro lado, diz que está protegendo o território com ações bélicas aqui dentro, né? Um Estado que entra com escolas, entra com postos de saúde, clínicas da família, a UPA, sim, mas que não traz a qualidade devida para esses serviços, qualidade que a população merece, né? Por outro lado, você vê constantemente operações policiais acontecendo aqui. E aí isso torna esse lugar um lugar de insegurança, quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente passou pelo absurdo de, na semana, no dia que caiu, dia 12 de outubro, que foi feriado, a gente ficar, o feriado foi numa quinta, a gente ficar de segunda a outra segunda sem abrir nada. Não abriu museu, não abriu escola, não abriu posto de saúde. Quer dizer, o quê? 8, 9 dias, não sei, sem nada abrir. Por quê? Porque o Estado fez operações policiais diariamente aqui. Diariamente. Qual o dia que não houve operação? No dia do feriado e no domingo. Quando a gente não abre, quando as escolas não abrem, quando os postos não abrem. Então, dia 12 não teve operação, domingo não teve operação. Mas de segunda até a outra segunda, tudo fechado. Qual é o impacto disso? Nenhum positivo. Nenhum positivo, porque a gente sabe que essa política não é uma política, de fato, de segurança. O que eles chamam de política de segurança pública não é, né? Não é isso. Você pode pensar em muitas coisas. Você pode pensar, o óbvio, né, que a gente já sabe, que aqui você tem um investimento, você tem um interesse, né, das indústrias de armas, e que se geram guerras para vender arma, imagina aqui dentro usar armas, tem que comprar armas e se vende arma para todo mundo, né? Então, assim, você tem os grupos armados aqui, você tem a polícia também que entra armada. Então, assim, a gente sabe que isso não resolve, a gente sabe que isso é uma demanda de mercado, a gente sabe que isso é o capital.
A gente sabe disso, mas por outro lado tem o impacto psicológico de botar essa população no seu devido lugar. Qual é o lugar? Vocês são daqui, vocês são da favela. E é aqui que vocês têm que ficar. E aí vocês não têm direito de ir e vir. Vocês não têm direito à vida de vocês, porque se a gente quiser, a gente vai invadir, a gente vai quebrar, a gente vai roubar, a gente vai fazer o que quiser. E isso é feito. Então, assim, eu, por exemplo, eu dou aula em uma escola de educação de jovens e adultos, que é uma escola exclusiva, só trabalha com educação de jovens e adultos. Por isso a gente tem moradores de toda a maré nessa escola. Quando tem a operação policial, eles começam a colocar no grupo fotos, invadiram minha casa, quebraram tudo. Invadiram minha casa, levaram não sei o quê, e bateram no meu filho. O filho, um adolescente. Porque é negro, porque tem cara de bandido. É isso. Então, assim, esse tipo de operação, que isso não aparece na mídia, né? Aparece que estouraram um laboratório onde era refinada cocaína. Um lugar onde se plantava maconha, não sei, isso aparece na mídia. Tantas armas foram apreendidas, mas não aparece na mídia a quantidade de gente que tem, uma vez ou outra, porque fica um extremo, como foi o caso, não foi aqui na Maré, foi na Vila do João. A polícia entrou e levou uma coleção de moedas que uma moradora tinha. Isso é, digamos, um caso extremo, porque era uma coleção de moedas que ela já vinha colecionando aquelas moedas desde não sei quantos anos. Então isso vira um assunto para a mídia. Mas não vai entrar na mídia o que a gente vê nos grupos da escola quando os alunos começam a narrar os horrores que estão acontecendo sempre que tem operação polícia, sempre. Então, assim, apreendeu fulano, atirou em cicrano, apreendeu essas armas, não sei o quê. Isso é o que a mídia mostra, mas não mostra o cotidiano, que é um cotidiano, assim, de ausência. Por exemplo, você pode andar aqui a Maré, você só vai ver nas vias expressas, linha amarela, na linha vermelha na Avenida Brasil, policiamento. O caveirão vai estar. O blindado vai estar, mas você não vê, além disso, aquela polícia do cotidiano que está ali no dia a dia, que está conversando com os maiores. Isso não existe, isso não existe. Existe a invasão, né? Então isso é algo que para a gente, assim, que está trabalhando aqui, a gente fica sempre, para quem mora, para quem tem a vida toda aqui, assim, é algo de, assim, ao mesmo tempo que revolta, humilha. E aí a pessoa, eu acho que para quem está, né, uma criança em formação, o que essa criança vai ter na cabeça dela? Que esse é um lugar ruim, negando toda a luta que se teve para construir esse lugar. Então, assim, a gente faz um trabalho na contramão disso, mas hoje é realmente assim, para mim é assim, gente, eu fiz agora em novembro 57 anos. E assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir ver uma mudança, porque essa mudança ela está acontecendo, eu tenho certeza que ela está acontecendo, mas ela é muito lenta e ela é muito subterrânea. Eu sei que o museu está contribuindo para essa mudança, eu sei, mas ela só vai aparecer daqui a muito tempo. Eu não sei se eu vou ver essa mudança, porque é isso, esse território, os moradores, eles precisam retomar a sua história, eles precisam saber que esse é um lugar de luta e de conquista, não o que a gente tem de humilhação. Porque é isso, imagina como eu vi, né? Eu estava vindo da escola, eu estava saindo do museu, indo para a escola, quando estava a ocupação aqui do Exército, da pacificação. E eles tinham, né, assim, ficavam em vários lugares. Um dos lugares é aqui na frente do museu, na esquina com a Capivari, que é uma rua que sobe aqui. Então tinham 3 soldados do Exército ali. Eu saí do museu e estava indo para a escola. Então eu atravessei a rua. Nisso, um grupo de meninos lá do outro lado, eles vinham na minha direção, eles vinham do treino, que eles jogavam futebol. Assim, eram muito adolescentes, não tinha nenhum adulto no meio deles, era todo mundo adolescente. E aí, eles passaram por mim e atravessaram. Quando eles atravessaram, sabe aquela coisa de ter aquela intuição, eu vou olhar para trás? Eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eles já estavam aqui na frente do museu
E os soldados pararam todos eles e, isso eu vi, eles liberaram os meninos brancos e ficaram revistando os meninos negros. Só que eram assim, deviam ter o quê? O mais velho ali, que eu lembro, assim, eu posso estar até, né, já, porque isso já tem muitos anos, assim, alguns, né, porque isso foi em 2013, 14. Não sei, eu acho que o mais velho talvez tivesse 15 anos, 13 anos, mas todos estavam juntos, estavam vindo do mesmo lugar e indo para o mesmo. Eles iam subir a Capivari, eles moravam lá em cima. E eles pararam quem? Os meninos negros, os meninos brancos foram liberados, os meninos negros ficaram revistando. Então, o que é isso? Que se você oprime uma população inteira, brancos e negros, mas é claro que o alvo a gente sabe quem é. Então, assim, você está, além de estar dizendo que o lugar social dessa população é aqui, que ela tem que estar aqui, ela tem que esquecer esse passado de luta, pensar apenas que ela tem que sobreviver hoje, você também tem o racismo, que é mais humilhante, ainda é mais um fator de humilhação, que além do seu lugar social, que é o lugar da pobreza, né? Você é da favela e você tem que ficar aí, você é favelado, se além de tudo você é preto. Então, se vira aí, menino, porque daqui a pouco eu te atiro na sua cabeça, acabo com você e vai ficar por isso mesmo. Né? Então, assim, é esse lugar é esse o momento que a gente está vivendo, assim, o momento em que as pessoas têm que lutar para sobreviver, principalmente depois da pandemia, como cresceu, né, o desemprego, as pessoas perderam renda. Então as pessoas têm que lutar pela sobrevivência, então a história da luta por organização, ela fica apagada. O quanto antes era a história da luta, da organização por construir um território para todos, um território onde as pessoas tivessem direito. Hoje cada um tem que correr atrás da sua sobrevivência, porque você não sabe se você amanhã ou à noite, ou você vai ser o próximo alvo do Estado, que devia estar protegendo. Então, assim, isso cria um individualismo, além, é claro, que se somar tudo a isso, os discursos religiosos extremistas, que, assim, eles ali são pecadores, nós somos os salvos. E aí, assim, a gente também vive isso muito, principalmente aqui, quando chega ali no tempo da fé, que tem, né, os búzios, tem as guias, como as pessoas passam direto por aquilo, muitas, né, dizendo que aquilo é coisa do demônio. Então, assim, esse desrespeito, que eu não via, claro que podia existir, existia na minha infância, mas não era dessa forma. Havia uma tolerância, uma convivência muito maior. Meus pais católicos, vai lá, eu tinha amigos que eram evangélicos que até comiam doce de São Cosme e São Damião. Então, assim, hoje isso é impensável. Há uma intolerância, um discurso religioso tão intolerante, um discurso religioso que divide tantas pessoas, então, somado a essa violência de Estado, você tem a luta, o que sobra é a luta pela sobrevivência e quem te acolhe. Aquele discurso religioso que diz que você é importante, que diz que você vai conseguir superar, porque, além de tudo, é meritocrático, né? Você, tendo fé, você consegue, você vai conseguir. E aí você anula toda essa história de luta. E isso desmotiva por um lado. Mas quando a gente está aqui, né, vendo as pessoas, vendo os jovens produzirem, nossa, quanta produção aqui de jovens que a gente ajudou a formar, que eles estão fazendo teatro, estão fazendo dança, estão produzindo, eles hoje são os que fazem a gestão. Eu estou no grupo, a gente trabalha com GTs, eu estou no grupo de comunicação. Mas o grupo de comunicação são os jovens fazendo toda aquela linguagem do Insta, o Facebook, não sei o quê, isso é melhor para o Insta, isso não vai, isso é melhor para o Facebook, e aí faz os reels, os vídeos descontraídos, aquelas coisas. Até a Vera, que aqui tem um apelido para gente, né? As Jades. As Jades são as Jadiedades. Aí eles chamam a gente de Jade. A Vera virou menino propaganda e todos os vídeos está Vera. E a Vera é a figura dos vídeos. Quer dizer, essa coisa assim da produção deles e o teatro, né? Com criações, nossa, quando eles se apropriaram na pandemia,
eles fizeram uma peça dentro da exposição, uma peça que chama peça-filme, porque como não podia, né, ter, como sempre tem, o curso de formação e depois a peça com o público, eles tomando todas essas precauções e tal, sempre testando, fazendo teste de Covid e tal, fizeram todas as gravações aqui dentro. Então, assim, gerou Os Invencíveis, que é uma peça-filme do Entre Lugares, que é o projeto de teatro. Nossa, aqui dentro, quanta potência e todo mundo jovem. Então, assim, quanto, né, também isso tem esse outro lado, né, de uma juventude que se apropria dessa história. Por isso que eu estou falando, né, está acontecendo. Por mais que a gente veja toda essa parte, né, negativa, que tem muito, infelizmente, o poder do Estado, que devia nos proteger, mas que está aqui, né, criando todo esse caos, né, esse medo, né, nos moradores e essa mensagem subliminar, você tem que ficar no seu lugar, você é favelado, é aí, você tem que ficar, é isso que você merece, né? Por outro lado, você tem pessoas jovens que estão criando outras linguagens, outras possibilidades de apropriação dessa história. O que é a favela hoje para você? Olha, pergunta difícil. Então, a favela que era para mim esse lugar, né, de vivências, de afeto, onde, né, meus parentes, meus amigos, minha escola, professores, onde eu cresci, onde eu comecei a experimentar essa vivência, essa fé e tal. Hoje é um lugar em certa medida, um lugar estranho para mim, porque assim, eu vejo uma dificuldade justamente das pessoas estarem juntas no sentido de uma organização popular. Mas isso eu acho que não é uma realidade da Maré. Porque, por outro lado, você tem organização popular, né? Eu já falei, tem muitos coletivos, muitas ONGs aqui, tem muitos projetos de teatro, tem um museu, tem tudo isso. Mas a gente vê assim, como a população está e não é porque as pessoas sejam individualistas, mas elas estão numa prática individualista que você vê que é algo que não é delas, é algo que foi colocado nelas, né? Porque elas estão sempre tão dispostas a fazer coisas e assim, mas hoje é mais difícil porque a gente tem uma barreira também cultural, né? Essa influência do neopentecostalismo com esse discurso muito fundamentalista dificulta hoje um diálogo, né, mais aberto, um diálogo também mais acolhedor. Como é que a gente acolhe essas pessoas? Como a gente fala com essas pessoas, por exemplo, que negam a ciência ou que dizem que ali os objetos do tempo da fé são coisas do demônio? Como é que a gente acolhe essas pessoas? Então, assim, realmente é um outro desafio. É uma favela que cresceu muito, né? Que hoje a gente tem em torno de 140 mil pessoas vivendo aqui. Uma favela que está muito verticalizada, muitas casas sendo construídas, uma em cima das outras. E antes, sim, antes existia esse movimento, mas era assim, meu filho vai morar em cima, ele casou, minha filha vai... Hoje já é especulação imobiliária, né? Você tem espaços que foram sendo abandonados por empresas e que são tomados e que dali se constroem prédios com kitnets e se aluga isso, e não são valores baixos, né? Então a gente vê o quanto essa rua, por exemplo, ela está uma rua assim super movimentada, principalmente durante a pandemia, quando muita coisa fechou e houve essa ausência na rua, né? Como que as pessoas tomaram conta das calçadas, os grupos, né, do poder. Claro que eles não fazem isso só porque eles têm o poder das armas. Claro que eles fazem isso porque eles têm um apoio do Estado, a gente sabe disso, porque como é que se constrói as margens da linha vermelha e da linha amarela e ninguém vê? E se faz para alugar, e se aluga e aluga. E aí, assim, esse olhar, né, de uma favela que eu detesto esse termo, empreendedora, onde as pessoas estão aqui empreendendo. E, na verdade, é uma visão predatória desse lugar,
né? Quando tomaram, a gente vê a calçada do museu em frente, essa calçada larga, mas ela era muito maior. E ela era toda arborizada para aquele lado. Então derrubaram todas as árvores para construir lojas. E isso não é aqui no museu só, isso se dá em tudo quanto é lugar. Por exemplo, a gente tem escolas públicas que agora só tem entrada. Ali do estacionamento, é essa entrada, porque todo o resto foi tomado. Árvores em frente das escolas foram todas derrubadas. Quer dizer, é um empreendedorismo predatório. E isso é muito dessa visão, dessa concepção muito individualista, mas que não é... A história da Maré não é essa. A história da Maré é uma história de mutirão, de luta. Então, isso não está nas pessoas, isso foi colocado nas pessoas. E tem todos esses fatores que eu coloquei, assim, essa coisa do Estado que inflige esse sofrimento às pessoas, essa coisa da permissão de grupos armados, tudo isso, né? Como isso influencia essa favela hoje, que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu trabalho, onde eu tenho minha militância, onde eu tenho meus amigos. É isso, assim, é uma favela que mudou muito, mas que não mudou no sentido de que cristalizou no tempo, né? Ela está mudando. E eu espero, sinceramente, que a gente esteja dando uma contribuição para que essa mudança seja no sentido de avançar, né? Como assim, o último tempo, né, da exposição, o último módulo expositivo é o tempo do futuro e não por acaso ele vem depois do tempo do medo. Justamente para mostrar, o medo não pode ter a última palavra, né? Então o que tem é o futuro, mas que futuro é esse? É o que a gente está fazendo agora. O futuro, ele só existe porque a gente está agora fazendo alguma coisa. Então, espero que a gente esteja construindo possibilidades de futuros melhores, assim, uma favela melhor, sabe? Uma favela onde a gente tem orgulho dessa história de luta e onde a gente possa andar... aliás, assim, sendo, né, meio que piegas, mas até influenciado pelo trabalho que a gente fez, nossa, que foi lindo, essa semana lá no Seja Maré, né, que é essa escola que eu dou aula, que a gente trabalha com trimestre, então todo final de trimestre tem um trabalho que é de integração, a atividade de integração, todas as turmas trabalham um único tema, e esse terceiro trimestre o trabalho foi sobre poesias periféricas. E aí, os turnos trabalharam, nossa, de cordel a rap, funk, e aí... no turno, eu participei de algumas apresentações e no turno da noite foi lindo ver as turmas, assim, todo mundo, e tinha evangélico ali, mas como foi lindo ver aqueles alunos cantando, eu só quero ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu acho que é isso, assim, é ter uma favela onde você possa andar, ir e vir, sair. Esse é o seu sonho? É o meu sonho, ter essa favela, que eu possa ser vista em outro lugar como moradora da favela, sem estigma, eu sou da favela. Que bom, que legal, é um lugar onde a gente circula, onde a gente constrói possibilidades. Por que isso te emociona? Porque eu acho que é uma das, digamos, se eu posso dizer assim, uma das missões do museu. Construir também um imaginário, porque eu acho que a disputa está no campo do imaginário, não só no concreto, porque quem ganhou a eleição, inclusive daquela vez, né, 2018, ganhou no campo do imaginário, na disputa das subjetividades, né, porque as fake news não eram reais, as fake news mexiam com a subjetividade das pessoas. Então, acho que a gente tem que atuar nessas subjetividades. Então, acho assim que uma das missões desse museu é criar novas subjetividades, trazer novas subjetividades para esses moradores e para pessoas de outros lugares, é claro. Subjetividades é assim, eu posso ser feliz. Né? Como, olha, vendo essa história de luta, nossa, é a favela que eu moro, eu posso construir um espaço que seja
um espaço urbano, mas que respeite o ambiente aqui, a árvore, que respeite o vizinho, onde eu possa andar tranquilamente, onde eu não seja acuado por grupos civis armados e pelo Estado que vem, que permite que isso aconteça, e quando vem, né, rasgando tudo e detonando e trazendo só a violência, a linguagem da violência. Eu acho isso, uma das missões desse museu é mudar trazer novas subjetividades. Eu acho que é um futuro, sabe, assim, o tempo do futuro, criar novas subjetividades de generosidade, de afetividade, de felicidade, de andar na tranquilidade aqui e fora, sabe, assim, levar a favela em outros lugares e trazer pessoas para cá e a gente poder trocar isso com tranquilidade, assim, gente, a gente está num espaço seguro. A nossa casa, sabe? É o lugar onde eu trabalho. Eu não preciso, por exemplo, como aconteceu no início do ano, foi que abril, se eu não me engano, tá ali na escola 9h30 da manhã, ter que correr com todo mundo para dentro do auditório, que dentro do estudo que foi feito pela CRE é o lugar mais seguro da escola, levar todo mundo para lá, porque o helicóptero estava dando um rasante e disparando. Tem, inclusive, aqui no museu, um dos tiros bateu aqui, no chão ali, e o pessoal estava ensaiando, tinha uma peça de teatro, o pessoal estava ensaiando, o grupo de teatro. Só que estava ensaiando lá dentro, aí saiu todo mundo correndo e veio para cá onde tem laje, porque ali não tem laje. E aí a gente teve que levar todo mundo para o auditório, isso era 9h30 da manhã, sabe que horas eles são da escola? 2h30 da tarde, quase 3 horas, 2h45. A escola fechou, a escola funciona até 9h30 da noite. Não teve aula nesse dia, obviamente, e a gente ficou. E como a gente tem muitos alunos especiais, alguns alunos quando ligando, né, se comunicando com... aqui já pode sair, pode vir para casa. Aí a gente ia liberando, mas os alunos especiais, independentemente da idade deles, porque são maiores de idade, mas a gente não podia, a gente tinha que esperar os pais ou o responsável. Então, assim, um peso... Imagina estar com a responsabilidade da vida daquelas pessoas ali, né? Então, assim, o helicóptero não parava. Então, assim, era blindado andando nas ruas, foi horrível. E aí, quando a gente conseguiu liberar todo mundo, quando a gente saiu, a gente viu assim, e a operação continuou. Mais para dentro da favela, a operação continuava. E virou à noite, quer dizer, esse é um lugar que eu não quero, né? Eu tenho que intervir nessas subjetividades, as pessoas têm que saber que elas podem criar outras formas de vida sem esse medo, né? Então, acho, o tempo do medo não pode ter a última palavra. Então, esse é o seu sonho? É o meu sonho. E para a gente finalizar, qual é o seu sonho para Cláudia Rose? Bem, não parei para pensar, mas eu acho que o meu sonho é para mim, não sei, ainda tenho um sonho, vamos lá, um sonho que eu já devia ter realizado e que eu sou muito cobrada, aliás. Quem vê isso, eu não estou mentindo, viu? Eu não estou ocultando a verdade, eu não estou floreando, estou falando, sou cobrada, mas é um sonho, é que a minha dissertação, que já tem a idade do museu, porque quando eu terminei a minha dissertação foi em abril de 2006 e o museu foi inaugurado em maio de 2006. Quer dizer, eu estava em todo aquele movimento de inauguração de museu e tal. Então, assim, tem 17 anos. Nesses 17 anos, todo mundo fala, Cláudia, sabe quantas pessoas em trabalhos acadêmicos, em artigos, já citaram a sua dissertação? O livro, cadê o livro da sua dissertação? E eu, vai acontecer, não acontece. Aí eu acho que um sonho para mim, desejo, anos de 2024. O livro a partir dessa dissertação. Eu acho que sim, eu acho que eu mereço, a Maré merece, porque é uma dissertação que fala mas eu não quero desse Maré, espaço. Eu quero o sonho para Cláudia. É o sonho que eu acho que eu mereço, mas eu sou a Maré também. Amei a sua O meu sonho, eu acho que é isso, ter esse livro, publicar esse livro. Eu acho que para mim é uma realização assim. Eu concluí esse ciclo, sabe? Ele está ali, ele existe, é tanta cobrança, mas não é porque é cobrança. Assim, eu não quero dar resposta para os outros. Eu sei que eles estão certos em cobrar.
A Cláudia que está cobrando, porque assim, eu sei que eles estão certos. Não fez literatura. É a Cláudia que ia fazer literatura. E fez história. Você está devendo a ela. É exatamente isso. Eu acho que é esse um sonho. E assim, um outro sonho, eu sei que da Cláudia, veja bem, é difícil separar a Cláudia de tudo, mas e esse sonho não é um sonho que eu já podia ter realizado, que é a aposentadoria. Olha só, olha o sonho, aposentadoria. Eu sou professora e como professora eu tenho aposentadoria especial de 25 anos, mas eu já tenho 29 anos. E aí eu continuo na escola, porque é também uma escola diferenciada, é uma escola maravilhosa, e a gente vai ficando, vai ficando. Mas o meu sonho também para 2024, o diretor não pode ouvir isso, é eu de fato me aposentar, olha só, olha o que eu quero, dedicar mais tempo a questões de saúde, assim, cuidar. Porque, assim, agora eu tenho 57 anos, então, assim, poxa, cuidar mais da saúde, ter mais... Porque eu realmente não tenho... Cuidar da Cláudia, mas, ao mesmo tempo, olha, você vai falar da Cláudia, mas eu acho que tem a ver com a Cláudia. É estar mais no museu. Por quê? Porque eu sempre dividi o museu e a escola. Porque a escola sempre foi assim, nossa, é a minha profissão. É onde eu recebo o meu salário, mas também amo ser, apesar de ter em algum momento da minha vida querer fazer letras, mas eu amo ser professora de história, né? Apesar de agora eu ser coordenadora pedagógica, nem mais professora de história eu sou. Então assim, agora eu sou coordenadora pedagógica, mas eu amo dar aula, eu amo história e eu amo a escola que eu estou, né? Mas, então assim, eu sempre me dividi entre a escola e o museu. Antes lá, o projeto de memória no SEASM, que é anterior ao museu, que deu origem ao museu, e eu sempre me dividi. E eu sempre tive uma cobrança assim, poxa, eu nunca sou boa o suficiente na escola e nem boa o suficiente, assim, boa o suficiente que eu gostaria de ser, para mim. Cláudia. Para mim não é, não, nem penso nas pessoas. Só da Cláudia. Eu não penso nas pessoas, assim, nunca ninguém, não tem nunca, pelo contrário, todo mundo assim, não sei o quê, a Cláudia é uma professora ótima, não sei o quê, mas eu lá dentro falo assim, poxa, não, tenho certeza, eu poderia ser muito mais professora se eu só tivesse isso aqui. Aí quando chegou no museu, poxa, eu podia ser muito mais museu se eu só tivesse isso aqui. Aí eu fico me dividindo. E isso foi a minha vida inteira, me dividindo. Aí eu falei assim, nossa, agora eu posso me aposentar e eu posso me dedicar só a uma coisa. Nossa, um espaço. Nossa, e a minha saúde, a cuidar de mim, a fazer os meus exercícios e tal, não sei o quê. Eu acho que é esse, um outro sonho, é a aposentadoria. Não sei se... Eu disse que era a última, mas eu tenho duas coisas que você me provocou. Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. Mas assim, uma hoje saiu a sua aposentadoria, oficialmente. A partir de amanhã, você é a Cláudia, dona da Cláudia. O que você vai fazer? A Cláudia, dona da Cláudia, eu acho que vai entrar para não sei, uma natação, uma hidroginástica. Já gostei. E a Cláudia, dona da Cláudia, vai ficar mais tempo no museu. Você vem aqui sozinha? Tá. Olha, vai. Quem sabe a Cláudia, dona da Cláudia, quem sabe, isso não é certo, vai fazer doutorado. Gostei. Mas é o doutorado em quê? Não parei para pensar, viu? Vamos ficar com essa resposta não sem parei para pensar, agora. Não parei. Você vem aqui sozinha? Aqui? Vem. Quando você chega aqui, o que você sente? Gente, eu sinto orgulho de tudo isso. Nossa, eu ajudei a construir isso. Tem esse orgulho. E por que você vem aqui sozinho olhar? Eu acho que o silêncio aqui, assim, eu devo confessar que vir aqui para mediar é sempre assim... Não, eu não quero... Isso que eu estou falando. Eu vir aqui para mediar é sempre uma coisa assim de uma interação que é interessante. Não vou negar, às vezes é cansativo, porque dependendo do grupo é cansativo. Mas vir aqui sozinha é outra coisa, assim... É olhar com os detalhes. Gente, eu sinto uma paz aqui. Eu não sei como que as outras pessoas se sentem sozinhas aqui.
Eu sinto paz aqui. Ah, já teve gente que disse que sente medo à noite quando tem que apagar a luz aqui. Mas assim, não, eu sinto paz. Eu acho que eu sinto também um pouco da realização de ter contribuído para fazer isso. Eu vejo um pouco de mim aqui, né, nesse espaço, olhar assim os detalhes, às vezes assim coisas que você vê todo dia, que você, quando para prestar atenção, você sempre vê algo novo, ou você naquele dia está mais triste ou mais feliz, ou não, e você, aquilo te chama mais atenção, né? Nossa, eu gosto. Eu devo confessar que eu venho pouco. Sozinha aqui, eu venho pouco. Mas eu venho e olho e ando. Gosto muito de passar por baixo aqui da palafita, ir até lá no tempo do cotidiano, olhar ali o congá, olhar para cima para o tempo da fé, aquele painel que você tem que olhar para cima obrigatoriamente. Passar ali no tempo da criança e pisar naquela vitrine e saber que ela não vai quebrar com o meu peso. Eu gosto disso. E assim, e sempre chegar aqui no tempo do futuro e falar, nossa, o tempo do futuro precisa de mais coisa. Sempre penso, precisa de mais coisa aqui, mais ver o futuro aqui presente, né? Mas assim, sempre me tranquiliza estar aqui sozinha, me tranquiliza. Cláudia. Olha só, gente! Não, para, senão eu vou chorar de novo. Não, de novo! Obrigada, Obrigada a você.